Voltamos para a parte dos tetilhões Galápagos, certo? A parte 2 do vídeo. Aqui é o resumo do pensamento anterior da origem das espécies, certo? O que acontece é o seguinte: tetilhões são pássaros comuns, podemos chamar canários aqui no Brasil, mas lá são chamados de tetilhões. Galápagos, falamos anteriormente que seria um arquipélago pertencente ao Equador, certo? São 11 ilhas, cada ilha possui um tipo de tetilhão, certo? Aqui temos o que acontece: um ancestral seria o primeiro tetilhão a ir para Galápagos e veio do continente. Sabemos que o Equador pertence à América do Sul, então, nesse caso, esse tetilhão veio da América do Sul. Ele foi para as ilhas e lá dessas ilhas, independendo em relação a cada ilha, tem um tipo de alimento. Então temos tetilhões com bicos diferentes, com propostas diferentes. Bicos longos, bicos salientes, bicos curtos e bicos maiores. Dependendo do tipo de alimentação, pode variar em relação a insetos, seivas de plantas, sementes. Isso possibilitou a formação de novas espécies que vai distanciando do antigo ancestral, no qual um ancestral, uma espécie específica, deu origem aqui no caso 6 espécies novas, certo? É o processo evolutivo das espécies, a origem de novas espécies. Darwinismo, quer dizer, a teoria de Darwin, foi chamado de darwinismo. Darwin elaborou o conceito de seleção natural. Todas as espécies, incluindo o homem, têm um ancestral comum. Uma das questões polêmicas de Darwin foi mexer com a parte religiosa da origem humana, certo? Há um certo preconceito em relação a essa parte, certo? Que nesse caso é uma teoria. Nesse caso, a teoria ela pode ser mudada a qualquer momento. Então, nesse caso, Darwin lança somente uma luz no qual ele explica como surgiu a espécie humana, certo? Nesse caso, não é obrigado a aceitarem essa explicação. Somente entendam como fosse uma teoria, algo que, nesse caso, pode ser mudado a qualquer momento. Darwin não conseguiu explicar a origem das variações. O que seriam essas variações? Mudança do cabelo, mudança do cor dos olhos dos animais, tamanhos variados, como pode ser transmitido. Ele não soube explicar porque na época não existia a genética. Então Darwin teve essa barreira, como explicar a variação, a origem dessas variações. Então, os trabalhos de Lamarck foram fundamentais para o desenvolvimento de Darwin. Quer dizer, Darwin e Wallace não menosprezaram em relação a Lamarck. Lamarck propôs a luz da evolução. Só que nesse caso, algumas teorias do Lamarck não eram bem aceitas, porque não explicavam totalmente o que possibilitou essas mudanças. Então, Darwin e Wallace, eles complementaram a teoria de Lamarck, mudando certas coisas. Então, atualmente, no século XX, temos a palavra teoria sintética da evolução. Temos a mistura de darwinismo com a genética, certo? Genética é essa que vocês irão estudar, seriam a parte biológica das características dos seres vivos, certo? Então, no século XX, temos dois pensamentos da teoria sintética da evolução: mutação, recombinação genética, isolamento geográfico, isolamento reprodutivo. Vamos entender cada um deles da seguinte forma: teoria sintética da evolução, novo darwinismo ou neodarwinismo. Nesse caso, a associação da teoria darwinista aos conceitos da genética, mutação, a alteração do código genético. O código genético, pessoal, seria literalmente uma identidade individual de cada ser vivo.
Por exemplo, nós seres humanos temos um código genético que nesse caso não é igual a outro ser humano. Cada ser humano possui seu código genético, vamos dizer uma carteira de identidade, um documento. Só que esse documento está dentro do corpo e esse código genético é específico para cada indivíduo, certo? Recombinação genética, vamos falar de crossover e fecundação. Crossover é quando há uma mistura desse código genético com outro indivíduo, código genético. É o caso da reprodução. Sabemos que cada um de nós, seres vivos, temos características do pai e da mãe. E essa característica do pai e da mãe é causada pelo crossover, quer dizer, em inglês é mistura, troca. Você tem uma parte do material genético, falando de você, aluno jovem, parte do material genético do seu pai, parte do material genético da mãe, certo? E temos também a participação da seleção natural. Então, nesse caso, temos a seguinte resumo da teoria sintética da evolução: mutação, alteração do código genético, recombinação genética, mistura do material genético, e temos um final, variabilidade, que seria isso: uma melhoria em relação ao tipo do ser vivo daquela espécie. Temos a seleção natural, que é a interferência do meio, e temos a adaptação, no qual o ser vivo mais apto sobrevive à alteração do meio. Como podemos comprovar o processo de evolução? Fósseis, através de fósseis. Fósseis são restos mortais de um ser vivo que foi transformado em mineral, uma espécie de uma rocha. Nesse caso, restos ou vestígios de seres vivos que viveram em outras épocas. Permite estabelecer ligações entre diferentes grupos de seres vivos, sequências no processo evolutivo. Temos também a anatomia comparada, homologia e analogia. Alguns órgãos, chamados órgãos homólogos, nesse caso, são comuns em um processo de formação do ser vivo. Na embriologia, na parte do embrião, mas nesse caso, podemos comparar certos órgãos durante o processo de crescimento do indivíduo, entre outros, mas podemos também ter funções diferentes. Por exemplo, a asa do morcego e nadadeira de baleia, cada um, nesse caso, a asa do morcego literalmente é uma mão aberta, uma mão gigante, e a nadadeira da baleia também é uma mão, como essa, nós seres humanos. A nadadeira de uma baleia é uma mão estendida, que tem a função de auxiliar no nadar, e do morcego auxiliar no voo. Pata do cavalo, braço do homem. Nesse caso, pata do cavalo e braço do homem tem umas certas funções diferentes, mas tem a mesma ossificação. Órgãos análogos. Origem embrionária diferente, mas desempenham a mesma função. A asa das aves e asas dos insetos. A asa das aves tem uma complexidade, e asas dos insetos também, só que são materiais diferentes. Olha aqui, temos o braço do homem e a pata dianteira do cavalo. Temos ossos próximos e parecidos. Húmero do homem, húmero do cavalo. Temos o rádio, o osso, o rádio aqui. Temos a una, que é ao lado, e aqui a una do cavalo. E alguns ossos. Aqui temos a asa do morcego e temos aqui a nadadeira em relação da baleia. Você vê, são ossos de uma mão, literalmente. E aqui também ossos de uma mão esticada, certo? Podemos chamar isso de órgãos homólogos. E órgãos análogos têm a mesma função, só que de origens diferentes. Aqui as asas das aves têm penas e ossos, e as asas dos insetos têm somente a proteína quitina. Quitina é essa, pessoal, uma proteína que você pode encontrar no seu corpo. Aonde? Na unha.
A unha é formada por essa quitina e dá origem às asas dos insetos. Vamos para daqui a pouco parte 3 do vídeo.